Você aí que poupa todos os meses, tem um dinheiro que está sendo investido em contas digitais como Nubank, C6, Inter e não vai utilizar ele no curto prazo. Você pode estar deixando de ganhar muito dinheiro e vai entender tudo nesse vídeo. Para começar, quando você deixa seu dinheiro parado em uma caixinha no Nubank, no porquinho do Inter, no CDB do C6, um ponto muito importante é entender que você está emprestando seu dinheiro para o banco. E por que um banco gigantesco vai querer o seu dinheiro emprestado? É muito simples. Hoje, o CDI tem 11,15% ao ano. Ele vai pegar o seu dinheiro emprestado, vai te pagar isso e com o dinheiro que ele tem seu, ele vai emprestar para outra pessoa e cobrar juros muito maiores. Então, na caixinha do Nubank, no porquinho do Inter, ele vai render 100% do CDI. No C6 tem um CDB que rende 104%. E aí, fazendo aquela famosa regrinha de 3, simples que você aprendeu na escola, dá 11,60% ao ano. E nesses investimentos de renda fixa pós-fixados com liquidez diária, nesse momento você pode pensar, mas que negócio é esse todo? Calma aí que a gente já vai explicar. Pós-fixado quer dizer que o rendimento que você vai ter com o seu investimento acompanha a taxa de juros. Então, vamos supor, a taxa de juros agora está em 12,25% ao ano, a Selic. A Selic caiu, o que rendeu o teu dinheiro até agora não muda nada. Porém, a partir desse momento, o que vai render vai ser de acordo com a nova taxa de juros, que a tendência agora do mercado é de queda. Mesma coisa se subir. Ah, a Selic agora subiu de 11 para 12. O quanto rendeu até agora não muda nada, o montante que você investiu também. Porém, a partir desse momento, o seu dinheiro que já está investido vai passar a render mais. E a liquidez diária, o que é? É a capacidade de você transformar esse investimento que você fez em dinheiro novamente. Então você vai conseguir fazer isso, liquidez diária, no mesmo dia ou no máximo no próximo dia útil. Eu já vi corte em rede social de vídeo curto de muito influenciador descascando a lenha, falando que banco digital não é seguro, que você não pode deixar o seu dinheiro lá, que tem que deixar dinheiro em banco que tem agência, que você consegue falar com o gerente, consegue sacar, e criando um alarde gigantesco para muitas pessoas. Por isso que várias, aqui ó, ainda tá até espirrando, não vou parar não. Por isso que várias vezes nós soltamos caixinha de pergunta e muita gente vem falar, não, que fulano falou que banco digital não é seguro, é verdade mesmo, eu tenho que sacar o meu dinheiro. Você não precisa acreditar no fulano, acreditar na gente, o que a gente vai te ensinar agora é você fazer a própria análise. E você que deixa o seu dinheiro parado na conta corrente, isso de qualquer banco, não é só banco digital, deixa numa caixinha, deixa num porquinho, deixa até mesmo na poupança, em um CDB, qual que é o risco? O risco é do banco quebrar. Mesmo se o banco quebrar, existe uma garantia, a gente já vai falar, mas é o seguinte, você consegue ver a saúde financeira de qualquer banco, isso é público. É só você digitar no Google, Banco Data. Você já vai entrar nesse primeiro site que apareceu aqui. Nele você consegue digitar o nome da instituição financeira que você quiser fazer a sua análise. Então vamos começar pelo Banco Inter, aqui você consegue ver vários indicadores muito importantes para ver a saúde do banco. Começando pelo índice de Basileia, que é a porcentagem do dinheiro que ele empresta, que é de terceiros, e a porcentagem que é do próprio banco. Então vocês podem ver que no caso do Banco Inter, a cada R$100 que ele empresta, 22,80 é do próprio banco. O mínimo exigido pelo Banco Central é 11. Então o Banco Inter tá acima. E o que acontece? Os bancos ganham dinheiro emprestando o dinheiro dos outros. Então se esse índice de Basileia tá muito alto, quer dizer que ele não tá conseguindo rentabilizar muito bem em cima do dinheiro das pessoas. Mas se tiver muito baixo, quer dizer que ele tá muito alavancado. E isso pode ser perigoso. Outro índice é o de imobilização, que basicamente é quanto do patrimônio desse banco tem uma liquidez imediata para conseguir arcar com seus compromissos. No caso do Banco Inter, vocês podem ver que está em 8,1%, ou seja, a cada R$100, R$8,10 não tem essa liquidez imediata. O máximo que o Banco Central tolera é 50%. E eu já vi pessoas nos perguntando, mas se todo mundo que tem conta no banco quiser sacar todo o saldo que tem, todos os investimentos ao mesmo tempo. E a real de verdade é que independente do banco que seja, não tem como. O banco iria quebrar. Se todo mundo quiser sacar ao mesmo tempo, não existe nem dinheiro em papel, dinheiro físico suficiente para isso. Outro ponto que vocês podem ver é se o banco registra lucros ou não. Então, descendo aí no caso do Banco Inter, vocês podem ver que desde 2020 ele registra lucros. E é aquilo, um banco que registra lucros é mais improvável de quebrar do que um banco que só registra prejuízo. Partindo pro Nubank agora, então índice de Basileia, a cada R$100 que ele empresta, R$20,20 é do próprio banco, tá acima do permitido. Índice de mobilização, 1,9%, ou seja, de R$100 de patrimônio do banco, apenas R$1,90 tá imobilizado, ele não consegue ter uma liquidez alta. E normalmente, de banco digital, o índice de mobilização acaba sendo mais baixo. Que banco físico, por exemplo, tem muito patrimônio
patrimônio que está imobilizado. É agência, é escritório. E descendo aqui, vocês conseguem ver o lucro ou prejuízo que o banco registra, que aparece só de 2020 para frente. Porém, 2020, 19, 18, o Nubank registrava prejuízo. E por que isso? Porque ele registrava prejuízo como estratégia para crescer a base de usuários, para crescer o número de clientes. Porém, a partir de 2021, ele começou a registrar lucro. Então, 859 bilhões, 1,4 bilhão. Ano passado, o parcial ainda não fechou, 1,7 bilhão. E nesse ponto aqui, muitas pessoas podem falar, não, mas que 1,7 bilhão para banco é pouco, que por mais que seja um número grande aqui, né, Renan? Exato. 1 bilhão e 700 milhões é muito dinheiro, porém se comparar, por exemplo, com o Itaú aqui, ele registrou aqui 2022, que já tá com o ano fechado, mais de 30 bilhões de lucro. Porém, para sair de um banco que em 2020 deu prejuízo para 2023, dá 1,7 bilhão de lucro, acaba sendo algo que para mim é impressionante. Então, para as pessoas que ficam alarmando os outros, falando que o Nubank vai quebrar, esse cara não sabe o que ele tá falando. Mas com certeza, um banco que registra 1,7 bilhão em lucros é difícil de quebrar, mas é mais difícil ainda para um Itaú que registrou 30 bilhões em 2022, para um Banco do Brasil que também registrou 30 bilhões em 2022. Isso aí não tem como discutir. Agora os CCs, que muita gente pergunta. Vocês podem ver aqui o índice de Basileia, 11,4%. Ou seja, de 100 reais que o banco empresta, somente 11,40 é dele. Tá perto do limite, certo, Renan? Certo. E no índice de mobilização, vocês podem ver 15,9%. Ou seja, do patrimônio do banco, a cada 100 reais que ele tem, 15,90 tá imobilizado. Porém, o que acaba sendo mais preocupante no caso aqui, descendo um pouco, acaba sendo o prejuízo que ele registra. Então, em 2020, registrou 636 milhões de prejuízo, e o prejuízo, a cada ano que passa, tava subindo. Depois, 2021, 761 milhões de prejuízo, 2022, 2,4 bilhões de prejuízo. 2023 não fechou ainda, porém vai dar um prejuízo menor, né, Renan, do que 2022. Mas um ponto importante é que um grande banco dos Estados Unidos comprou o C6, que é o JP Morgan. É aquilo, é um grande banco por trás, pode ser estratégia do C6 de querer crescer cada vez mais a base de clientes para depois conseguir rentabilizar, mas dos três que nós mostramos aqui, é o que tá numa situação mais complicada. Não tô falando que por conta do banco registrar prejuízo, que ele vai quebrar, mas é aquilo, a situação de um banco que registra lucro tá muito melhor, né, Renan? Sim. Muito menos provável de acontecer alguma coisa do que um banco que tá em prejuízo. Que fez 2 bi de prejuízo, né, em 22. E é o seguinte, quando você investe num CDB, quando você coloca numa caixinha, você tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, qual que é o maior risco? Do banco quebrar. E mesmo que ele venha quebrar, por instituição bancária, o FGC te ressarce até 250 mil reais. E se vários bancos quebrarem juntos, ele te ressarce até 1 milhão de reais por CPF. E é o seguinte, qualquer banco ou instituição financeira que você queira analisar a saúde financeira, só ir lá no Banco Data e procurar. Mas segura aí, que você precisa entender de algo muito importante que pode mudar completamente o rumo da sua vida financeira, o quanto você vai ter lá no futuro. Eu vejo muitas pessoas criticando. Ai, que rende pouco, CDB, caixinha. Porém, pro dinheiro que você vai usar pro curto prazo, então seja para comprar um celular, fazer uma viagem, ou até pro médio prazo, seu casamento, para comprar um carro, não tem que inventar moda. Esse dinheiro tem que estar investido em um investimento com essas características: CDB, Tesouro Selic, caixinha. Nesses investimentos você tem a segurança que não vai ter menos do que você investiu e vai ter um rendimento, vai estar rendendo ali o CDI, vai estar rendendo a Selic. Agora, para aquele dinheiro que você tá juntando e não pretende gastar tão cedo, que eu sei que aqui no Brasil tem muita gente que gasta mais do que pode, não tem educação financeira nenhuma, mas nós temos também muitas pessoas que são bons poupadores. Tem gente que se preocupa com o futuro e antigamente colocava o dinheiro numa poupança. Hoje, com um pouco mais de informação, já coloca em um CDB que rende 100% de CDI, já coloca numa caixinha, já coloca no Tesouro Selic. Mas pode ter certeza que realmente aprendendo a investir, você consegue ter um rendimento muito melhor no longo prazo. Todo investidor tem o objetivo de atingir a liberdade financeira, que somente com o rendimento do patrimônio dele, consegue pagar todas as suas contas, não depende de nada para sobreviver, INSS, emprego que seja. E o que acaba acontecendo? Quando você atinge a liberdade financeira, você ultrapassou a linha de chegada. Porém, existe um percurso muito longo até chegar nesse ponto. E para conseguir passar por esse percurso, você tem o seu carro. E no caso aqui dos investimentos, o carro que você possui é a sua carteira de investimentos. Então, o camarada que tá indo de poupança, o que acontece? O rendimento é muito baixo. Ele tá andando de jegue. Pode acontecer dele nem ultrapassar essa linha de chegada, de nem conseguir atingir a liberdade financeira. Já o camarada que vai
usuário somente de renda fixa investe durante décadas nesse veículo, ele tá indo de Celtinha 1.0. Ele pode até chegar lá, porém vai demorar muito mais. Agora, se você realmente aprender a investir com estratégia, monta uma carteira diversificada, você tá indo de Audi 2.0. Você vai chegar mais rápido ou até mesmo durante o mesmo período que o Celtinha você vai ter acumulado um patrimônio muito maior. Vamos supor que o camarada foi somente de poupança, começou com 4 mil reais, investiu por mês, quinhentão. Por conta de ser a poupança aqui, vou botar 6% ao ano, período, depois de 30 anos, o camarada vai ter acumulado um patrimônio de 500 mil reais. Você pode pensar, não tá tão ruim assim. Porém, vamos mudar aqui, né, no veículo agora. Ele conseguiu uma rentabilidade de 9% ao ano e investiu somente em renda fixa pós-fixada. E aí o cara pode falar, que hoje tá em 11%, mas a gente tá colocando como média em um período de 30 anos de 9%. Então o camarada conseguiu, no final das contas, mais de 900 mil reais. Agora vamos supor que ele foi lá, aprendeu a investir, montou uma carteira diversificada, que a média anual de rendimento foi 13%. Óbvio que vai ter ano que rendeu mais, outros que rendeu menos, porém uma carteira bem montada acaba sendo uma média tranquila de se bater. O camarada vai conseguir mais de 2 milhões no final das contas. Se ele conseguiu ainda mais, ao invés de 13% ao ano, ele conseguiu 1% a mais, 14%, seriam 2.478.000. Se fossem 15%, seria aí, 3 milhões de reais. Então sim, no final das contas, a sua carteira de investimentos é o veículo, e quanto melhor você conseguir investir, quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai ter no futuro. E é por isso que não adianta somente você poupar. Se você não souber investir, o esforço que você teve para pegar 500 reais todos os meses e investir o dinheiro, seja somente em renda fixa ou seja montando uma carteira diversificada, a abdicação que você teve para esses 500 reais serem investidos foi a mesma. Porém, o veículo que você utilizou foi outro. E aí, por conta disso, o resultado vem completamente diferente. E nós temos um curso completo de investimento que vai te ensinar do zero a montar uma carteira diversificada, investir com estratégia e gerar renda todos os meses. São mais de 70 aulas com módulos sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimentos no exterior e criptomoedas. Que no final de tudo você vai conseguir investir com muito mais segurança, vai estar num veículo muito melhor para conseguir atingir a sua liberdade financeira. E a primeira turma foi ano passado, nós tivemos mais de 1.000 alunos e a segunda turma está aberta agora. Mas as vagas vão durar por pouco tempo e depois não adianta reclamar. Então vem fazer parte aí da segunda turma do nosso curso Salário com Investimento, o link estará na descrição. Porque no final das contas, você investir em conhecimento acaba te gerando os melhores juros.